Salve os irmãos com a paz do Senhor. Seja mais ouvido com uma boa noite de salvação, amém? A paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Estamos aqui, né, eu e minha esposa, a Levita, a irmã Kátia. Vamos assim louvar o Senhor e deixar uma palavra, uma reflexão para a igreja do Senhor, amém? Seja mais ouvido. Vamos louvar o hino dos 23. Bora logo. Vamos sim. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento estamos aqui dentro da Tua presença, agradecendo ao Senhor pela nossa vida, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos pequenez, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos concede, pelos nossos pastores, a liderança, a igreja, o rebanho, e tudo, Deus, que o Senhor tem nos concedido, nossos filhos, trabalho, profissão, vida, saúde, Deus, o alimento, o cobertor, aleluia, Senhor, Deus, Tu és maravilhoso, todos os benefícios, Deus, agradecendo ao Senhor, pedimos pela vida daqueles que se encontram afastados, que o Senhor resgate, traz para a Tua presença, abençoe nosso casamento, os casais, a família, os lares, os que estão nas drogas, na prostituição, que estão enfermos, que estão presos, Senhor, os que estão nas áreas militares, nos quartéis, que estão, Senhor, nas ruas, tenha de conta, misericórdia, acolha, acampe anjos, Deus, livre-os, guarde, proteja, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém. Amém. Louvar o hino 23, glória a Deus. 25. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti. Meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vida tens para os Teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Do início. Pode dar início. Vamos deixar aqui para a meditação de todos, nessa noite, no livro de Jeremias, capítulo 18 ao versículo 6, que tem por epígrafe o vaso do oleiro, a impertinência do povo, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Verso 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Com um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fizeste o oleiro, como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, Palavra gloriosa da parte de Deus, Eu medito aqui nessa mensagem como
aleluia, um chamado de Deus, né, para com a vida de Jeremias, para mostrar a sua obra, né, para trazer às nações, né, sobre o poder de Deus, a capacidade do Senhor, né. Eu comparo com a mensagem de Ezequiel, ao qual a palavra de Deus diz, né, que o Senhor chama Ezequiel, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, né, sobre a visão dos ossos, do vale de ossos secos, né, ele dá uma visão. Então ele chama aqui Jeremias para mostrar o poder dele, né, ao qual ele fez na vida do vaso. E ele diz que nós somos vaso de barro, né? E Jeremias, ele teve uma visão, ele era profeta, e o profeta de Deus, né? Ele anda segundo a revelação de Deus, a visão de Deus, né? A orientação do Espírito Santo de Deus. Deus não chama ninguém, né, para não deixar o homem sem a capacidade de falar do amor de Deus. Ele não chama capacitado, ele chama os que não são capacitados para capacitar ele. Então Jeremias, ele estava capacitado ali através dessa intimidade, dessa revelação, né, ao qual quando ele desceu à casa do oleiro, ele contemplou e viu, né, o Senhor a trabalhar com o vaso, né, ao qual o vaso tinha quebrado, né. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme os que pareceu bem aos seus olhos fazer. Foi o Senhor que pegou o vaso e quebrou o vaso, não foi o vaso que caiu da mão do oleiro, não. Foi ele que pegou para modelar e fazer outro vaso conforme ele desejava fazer, um vaso melhor. E ele disse: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Assim como o vaso na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Ele mostrou o oleiro fazendo a obra, ele comparou-se com o oleiro. Leia aí, Kátia, Levita. Isaías capítulo 45, versículo 9 e o 10, o que diz? Isaías 45, versículo 9 ao versículo 10, que diz assim: ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazeis, ou a tua obra não tens mãos. Versículo 10: ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, é a mulher, e a mulher que dás a tua luz. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor diz aqui que ai daquele que contende com o seu Criador. Ele compara o homem novamente com o vaso. Ele diz: caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Como um caco, ele pode dizer ao oleiro: por que me fizesse dessa forma? Né? Muitas vezes alguém, ele deseja, né, uma perfeição, mas a perfeição, ela vem através de Jesus, né? Quem nos aperfeiçoa. E o Senhor, ele faz o que quer. A palavra de Deus diz: uma coisa disse Deus duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a misericórdia, né? Então nós temos que saber que nós somos dependentes dele. Sem ele nós não existiríamos, nós não estávamos aqui. Nós estamos aqui apenas para uma missão dele. Tudo tem um tempo determinado. Amém? Glória a Deus. Leia aí capítulo 64 de Isaías e o versículo 8. O que é que diz a palavra do Senhor? Isaías 64 e o 8.
Mas agora, o Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. É o que a palavra de Deus nos diz, né, irmão? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Isso significa que é reconhecimento. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo, como fez na vida do filho pródigo. Ele caiu em si, no estado que estava, né? E viu quantos males tinha lhe sucedido por desobediência. E reconheceu que onde ele estava, no lado de seu pai, né, havia fartura. E naquela terra ele estava padecendo de fome e estava prestes à morte. O Espírito Santo de Deus fez ele recobrar o ânimo. Ele reconheceu e disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, e perante ti não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aqui a palavra de Deus diz que no livro de Isaías, a nação de Israel, ela reconheceu o Senhor, né? Ele diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Glória a Deus. Eu muito me alegro, aleluia, quando, aleluia, há reconhecimento da parte de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele faz com que haja reconhecimento, porque o negócio é sério. Eu vou aqui para Eclesiastes, capítulo 3, capítulo 12 de Eclesiastes. Leia aí, minha bênção. Eclesiastes, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. E o versículo de número 7. Que diz a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Veja, quando a nação de Israel, ela reconheceu, né, que o Senhor, ele era o Pai, né, e eles eram o vaso, era a filha, era o barro, e o Pai também era o oleiro. Aqui a palavra dele diz que o rei Salomão, escrevendo, ele diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Amém? Glória a Deus. Eu muito me alegro, né? Porque o Senhor, ele é quem tem feito, né, maravilhas no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Essa aqui é a minha bênção, que leia o livro de Romanos, né? Romanos fica aqui, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 9, versículo 14 ao versículo 29. Romanos 9, capítulo 9, né? Versículo 14. Diante. Tem por epígrafe: tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo
meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Glória a Deus, até aí. Segura aí um pouquinho. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Paulo falando, de maneira nenhuma, pois diz a Moisés, a palavra do Senhor diz, compadecer-me-ei de quem quiser me compadecer, Moisés, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É Deus que faz o que quer. Assim, pois, isto não depende do querer, do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ele levantou, aleluia, a Moisés, para dizer a Faraó, foi o Senhor que me levantou, para o nome dele ser exaltado e glorificado, para isso mesmo. Amém? Glória a Deus. Verso 18. Logo, pois, compadecesse de quem quer e endurecer a quem quer. Aqui. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece quem quer. Veja que Deus ele tem o poder. Entendeu? Não tem juiz na terra que possa deter a tua vitória. Ou um alvará, ou uma assinatura de benefício, de aposentadoria, ou um direito na justiça, ao qual você, né, recebeu uma carta de dispensa, né, e tem uma causa a receber do trabalho, né? Deus ele usa o juiz, por mais que ele seja ignorante, rígido, como aquele juiz iníquo, né? O homem ele é ignorante, né? Então ele precisa de Jesus para Jesus tirar a ignorância dele, né? Para dar mansidão, para transformar o homem no mundo. Precisa cada dia mais do Senhor na vida, né? Então a palavra dele diz que o juiz iníquo ele não respeitava a Deus nem a homem algum, então ele era ignorante, né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus ele trabalha no coração. Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Por isso que ele diz: endurecerei a quem eu quiser endurecer o coração. Ele quis levar Faraó a um determinado lugar para provar os israelitas a fé. A mesma coisa na nossa vida. É uma prova que nós temos na vida. Não é para sempre não. Deus ele aprova. Entendeu? Tudo é o tempo de Deus. Verso 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem quem és tu, que a Deus replicas, né? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outra para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Amém? E que direi se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder? Suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Suportou Faraó. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, desse a conhecer a sua glória através de Moisés, através de vários apóstolos, através de vários evangelistas, pregadores, discípulos que fizeram a obra do Senhor, dessem a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória que ele tem preparado, já dantes tem preparado. Amém? E a Bíblia diz, né?
porventura dirá coisa formada, né, ao que o formou, por que me fizestes assim? Acabamos de falar, né? Ou não tem o poder, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Temos que tomar cuidado que ele fala o que quer. Amém? Glória a Deus. Siga adiante. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Amém? A Bíblia diz, irmão, que, né, ele falou em Oséias, né, chamarei meu povo, né, a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada, né? O Senhor é grande, né? A Bíblia diz que estava no mundo e o mundo, né, não o conheceu. Ele veio para os que eram seus e os seus não o conheceu, mas todos quanto lhe conheceram, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Aí disse: esses agora são o meu povo. Eles aí não são amados, mas agora serão amados, né? Glória a Deus. E ele tem dito no livro de Oséias, amém? Versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Glória a Deus. O Senhor irá dar continuidade, completando e abreviando, fazendo conforme a vontade dele, né? Somente remanescente, irmão, serão salvos, escolhidos e separados, né? Glória a Deus. É o que a palavra de Deus nos fala, né? Louvado seja o nome de Jesus. Eu muito me alegro, glória a Deus, no Senhor, porque somente Ele, né, é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Veja aí, minha mãe, esse é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 ao 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 ao 26. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, apartai-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Glória a Deus. Todavia o fundamento de Deus é esse, fica firme. O fundamento de Deus é esse, fica firme, tendo este selo, tendo a marca da promessa, né? Glória a Deus, tendo, glória a Deus, o selo do Espírito Santo. Ele diz: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, ele diz: aparte-se da iniquidade. Glória a Deus, né? Ele diz: olha, numa casa, né? Numa grande casa, não há somente vaso de ouro e de prata, não, mas também de pau e de barro. Uns é para a honra e os outros é para a desonra. Glória a Deus. De sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificando e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra, né? Eu vejo aqui que o vaso para honra, né? Ele, né, honra ao Senhor. Ele é o que? É
dignificar o seu nome, né? Honrando o nome do Senhor, ele vai exaltando o nome do Senhor, né? Ele glorifica com a vida dele ao Senhor, né? Ele coloca a vida dele a serviço do Senhor, o vaso de honra. Ele santifica-se, né? E ele é idôneo para quê? Para ser usado, né? Na obra do Senhor. O vaso de honra, ele é o que? Separado do mundo, né? Vive no mundo, mas é separado, assim que nem Jesus, capítulo 17 de João, intercedia pelos seus discípulos quando estava indo para o Pai. Pai, né? Não peço que tire do mundo, né? Mas que o livre, que os guarde, pois eles não são do mundo como eu assim não sou. Eles estão no mundo, né? Mas não são do mundo. Nós não estamos para viver para o mundo, mas sim para Cristo, separado, consagrado, né? Glória a Deus. E temos que estar sempre o quê? Com a responsabilidade, né? Para fazer a obra do Senhor, né? Através da capacitação de Deus, devemos ser capazes, né? De confiança, né? Porque o Senhor põe em nós a confiança para evangelizar, para pregar. Glória a Deus, né? E estamos aqui agradecendo ao Senhor, né? Pela vida que o Senhor tem nos dado, a salvação, né? A libertação, né? O encontro, né? O envolvimento dele, né? Do seu mistério, pelo Espírito Santo de Deus que ilumina nossa mente, nossa vida, para conhecer a vontade dele na nossa vida, né? Que você tomamos a decisão, né? Eu aqui passo para minha esposa fazer o convite e a oração, né? Glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Convidar o povo para Jesus, amém? Você que não é evangélico, né? Você que não é evangélico, né? Que possa se entregar para o Senhor, né? Porque sabemos que não é mais tempo de estar no mundo, né? E a vida de Jesus está muito próxima e cada um tem que meditar nessa palavra e saber que o caminho é o Senhor, né? Glória a Deus. Não há outro caminho. É verdade. O caminho é o Senhor. Então, que essa palavra toque no coração de cada um nessa noite, né? Que o Senhor toque no coração de cada um, para que venha refletir nessa palavra e se volte, né? Enquanto há tempo. Vamos orar? Vamos. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela essa mensagem, que alcance, meu Deus, em nome do Senhor, aqueles que estão necessitados, meu Pai, aleluia, do Senhor em sua vida, de um conforto, aleluia, consola, Senhor, aleluia, os que estão enlutados, que estão, aleluia, Senhor, aleluia, esquecidos, Senhor, que estão enfermos, agradecemos ao Senhor, preenche, Deus, o vazio, em nome do Senhor, cuida deles, compadece, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, faz um vaso novo, toma em Tuas mãos, agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela vida da minha esposa, pela minha vida, pela nossa família, Pai, completa a obra, Deus, na nossa vida, naqueles que estão longe, traz para perto de Ti, em nome do Senhor, cuida de todos que ministram a Tua palavra, que pregam o Evangelho, Senhor, em nome do Senhor, meu Deus, aqueles que estão sem força, Pai, tem de encontro, ajuda eles, dá força, consola, dá saúde, supre suas necessidades, Pai, levante os que estão caídos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, liberta os que estão algemados, encarcerados, enfermos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz o Teu querer e a Tua vontade, tudo isso te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém.